continuarmos aí lutando contra todos os discursos e práticas que defendem a meritocracia, o empreendedorismo da individualização. A gente sabe que, se for dessa forma, os nossos jovens pobres não terão futuro ou qualquer perspectiva de futuro. Ditadura nunca mais, né? E quanta coisa a gente quer dizer nunca mais, né? Bolsonaro nunca mais, medo nunca mais, ódio nunca mais. Esse recado também que a gente leva aqui da UFAM. Do golpe de 2016 e de 4 anos de um governo protofascista, autoritário, que não hesitou em desregulamentar e desconstituir políticas públicas. A reconstrução. Se vocês acham que a educação está um lixo, se liga, porque pode ficar pior. Iremos tratar deste assunto a nível nacional e municipal. Então, se você é itajubense, assista esse vídeo até o fim. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Esther de Castro, sou estudante, pianista, presidente da Câmara Jovem e parlamentar jovem. E hoje irei tratar de um tema de extrema importância para o nosso país, para o nosso estado e para o nosso município. Se trata do CONAE 2024. O CONAE 2024 nada mais é do que o Conselho Nacional de Educação. E lá eles estão discutindo ideias para o Plano Nacional de Ensino, ou seja, como é que o ensino, a educação brasileira vai funcionar de 2024 a 2034, ou seja, é uma década com esse plano nacional. E o documento referência foi elaborado por alguns professores e o Ministério da Educação, enfim, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que essa década pode estar recheada de ideologias e temas de cunho partidário. Esse plano nacional, o PNE, ele tem 7 eixos, nos quais eles desenvolveram. Então é como se fosse um grande projeto, e nesses projetos tem, digamos, os artigos principais desses 7 eixos, e esses 7 eixos são destrinchados em alguns pontos. E nesse vídeo eu vou destrinchar um pouco o eixo 3 e alguns dos principais pontos e aquilo que esses pontos defendem. Além de colocar aqui para vocês alguns trechos da reunião do dia 27 de outubro de 2023, que eles fizeram lá no Amazonas. Essa reunião é muito importante e demonstra mais do que nunca, mais explícito do que nunca, que sim, é de cunho partidário, embora todos digam que não é. Essa conferência começou no dia 28 de janeiro de 2024 e vai finalizar hoje, dia 30 de janeiro. E eu não posso deixar de estar aqui expondo aquilo que de fato é essa CONAE, é esse Plano Nacional de Ensino e esse documento referência e quem são aqueles que o elaboraram e que estão lá nos representando Itajubá e Minas Gerais. Então se atentem. Bom, o documento referência, ele tem 179 páginas e o tema principal dele é a educação para uma cultura democrática. Só por aí você já vê. E lembra daquele meu trabalho que eu vivo falando? Sim, era do Itinerário Formativo de Cultura da Paz e Convivência Democrática. Então, só por aí você já entende que guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força, de George Orwell. O documento em si, ele tem como prioridade a redução da desigualdade social, a emergência ambiental e a valorização da diversidade. Diversidade. Então eu vou estar aqui fazendo a leitura para vocês desses 7 eixos. Então vamos lá, acompanhe na tela. O PNE, como articulador do Sistema Nacional de Educação, SNE, sua vinculação aos planos decenais, estaduais, distrital e municipais de educação em prol das ações integradas e intersetoriais em regime de colaboração
federativa. Esse é o eixo 1. Eixo 2. A garantia do direito de todas as pessoas à educação de qualidade social com acesso, permanência e conclusão em todos os níveis, etapas, modalidades, nos diferentes contextos e territórios. Eixo 3. Educação, direitos humanos, inclusão e diversidade, equidade e justiça social na garantia do direito à educação para todos e combate às diferenças e novas formas de desigualdade, discriminação e violência. Eixo 4. Gestão democrática, educação de qualidade, regulamentação, monitoramento, avaliação, órgãos e mecanismos de controle e participação social nos processos e espaços de decisão. Eixo 5. Valorização de profissionais da educação, garantia do direito à formação inicial e continuada de qualidade, ao piso salarial e carreira e as condições para o exercício da profissão e saúde. Eixo 6. Financiamento público da educação pública, com controle social e garantia das condições adequadas para a qualidade social da educação, visando a democratização do acesso e da permanência. Eixo 7. Educação comprometida com a justiça social, a proteção da biodiversidade e o desenvolvimento socioambiental sustentável para a garantia da vida com a qualidade no planeta e o enfrentamento das desigualdades e da pobreza. Esses são os 7 eixos que compõem esse Plano Nacional de Ensino, esse documento referência. Agora vamos destrinchar um pouco isso. Como eu havia dito, cada um desses eixos tem alguns pontos. Então, vamos analisar agora o eixo 3, no seu ponto 644, que diz: é preciso enfrentar e superar formas estruturais de preconceito e discriminação e formas violentas contra as instituições educativas, suas trabalhadores e trabalhadoras, profissionais e estudantes, como, por exemplo, motivados por ideologias extremistas e de exaltação do ódio, com bases no supremacismo branco, racismo, capacitismo, misoginia, xenofobia, LGBT, o Código Morse, enfim, fascismo e neonazismo, assim como uma disseminação por meio dos meios digitais que necessitam de regulação. E aí você percebe o dividindo para conquistar, colocando pessoas brancas, mais especificamente do sexo masculino, como os vilões da história. E a questão de regulação das redes sociais, ou seja, acabando com a sua liberdade de expressão. Vão colocar os estudantes para estudar sobre isso, ou seja, é aquele famoso esquema da esquerda. Se eu não tenho uma geração que faça o que eu quero, eu crio uma geração que faça o que eu quero. Só aí você já vê um pouco do que se trata esse Plano Nacional de Ensino. Mas vamos continuar. Ainda no eixo 3, no ponto 706.2.11, ele diz: incentivar e apoiar financeiramente pesquisas sobre gênero, orientação sexual e identidade de gênero, relações étnico-raciais, educação ambiental, educação quilombola, indígena, dos povos do campo, dos povos da floresta, dos povos das águas, ciganos, educação das pessoas com deficiência, TGT, altas habilidades de superdotação, pessoas jovens, adultas, idosas, inclusive aquelas em situação de privação de liberdade e diversidade religiosa. Só aí você vê que o seu dinheiro vai ser investido nesse desastre. E por que é que eu tô chamando de desastre? Você pode falar: nossa, mas vai investir em pesquisas? Eu sei onde vai dessas pesquisas. Porque na minha escola existem pesquisas desse tipo. Não relacionadas a gênero, mas sim
concernente os índios, enfim, tantas coisas. Para quem assistiu a live que eu fiz no Instagram junto com o Jean, do Movimento Brasil Império, vai entender o que eu estou falando, das pesquisas que ridicularizam a nossa escola e colocam pessoas de outras etnias, enfim, lá em cima, e ridicularizam pessoas brancas, pessoas que, enfim, na verdade foram heróis da nossa história. Então você vê todo esse investimento nesse desastre para ridicularizar aquilo que foi a nossa história. Então, se com esse projeto voltado para a história já está um lixo, imagina se eles investirem em questões de gênero que não existe. São apenas teorias. Continuando, no ponto 708.2.13, institui programas na educação básica e superior em todas as etapas, níveis e modalidades que contribuam para uma cultura de direitos humanos, visando o enfrentamento do trabalho infantil, ao racismo, ao sexismo, à homofobia e a todas as formas de discriminação. Então você percebe que eles não querem só a juventude, eles querem também as crianças. Vamos continuar no eixo 3. Ponto 712.2.17. Desenvolver e ampliar programas de formação inicial e continuada em sexualidade e diversidade, visando superar preconceitos, discriminação, violência sexista, LGBTfobia no ambiente escolar. E assegurar que a escola seja um espaço pedagógico livre e seguro para todos e todas, garantindo a inclusão e a qualidade de vida. Na minha escola, no tempo do Bolsonaro, quando eles inseriram o novo ensino médio, nós tínhamos projetos voltados para o empreendedorismo, projetos, enfim, importantíssimos. Mas os professores se recusaram a dar essas aulas. E agora, com o governo Lula, eles estavam usando esses projetos do novo ensino médio para inserirem ideologias. Então, em 2022, você não via bandeirinhas do LGBT espalhadas pela minha escola. E 2023 havia uma parede lotada. E simplesmente lotada, falando de bullying, falando de, enfim, preconceito e exaltando etnias, raças, enfim, todo o dividindo para conquistar. E se estava ruim sem a aprovação desse plano nacional, imagina com ele. Bom, esses são alguns dos trechos que eu decidi comentar com vocês, esses desastres. Então agora nós vamos analisar alguns trechos do que foi a reunião do CONAI 2024-2034 no dia 27 de outubro de 2023. Diante do desmonte, da desregulamentação, do cancelamento de políticas públicas ocorrida a partir do golpe de 2016 e de 4 anos de um governo protofascista, autoritário, que não hesitou em desregulamentar e desconstituir políticas públicas. A reconstrução dessas políticas não é tarefa fácil. O desenho da participação popular, da participação social no Fórum Nacional de Educação, nas conferências, é um bom desenho, mas nada está garantido. Os setores conservadores, privatistas, de direita, estão mobilizados nas conferências para reverter aquilo que o documento de referência expressa. Eu quero, aqui, sou muito esperançoso que o Ministério da Educação, o governo federal, que nós ajudamos a eleger, aliás, o presidente está de aniversário hoje, parabéns a ele, né, porque ele foi o aglutinador de toda essa volta da democracia e dos direitos sociais, públicos, esse compromisso com os desassistidos, né, é materializado na figura do presidente Lula e desse governo. Eu sou esperançoso que o governo, através do MEC, tome como base para a elaboração de um projeto de lei do Plano Nacional de Educação esse documento de referência. Não tenho dúvidas que ele é o melhor. É a melhor síntese que nós conseguimos constituir nesses anos de resistência. Falar desse eixo, né, lembrar que esse eixo ele ganhou um destaque em relação ao atual Plano Nacional de Educação. E é um eixo que traz 2 elementos fundamentais para aquilo que é uma anunciação, a busca da justiça social, eu diria a busca da justiça socioambiental. Quais são esses 2 elementos? A educação em direitos humanos, que nós precisamos materializar isso no novo plano, e a educação em defesa do ambiente, vamos chamar assim, da proteção ambiental, da biodiversidade. Eu acho que deveria ser o primeiro eixo, né, porque eu participei da sua elaboração. Porque, de fato, o que está em jogo hoje na humanidade é esse grande desafio da proteção do planeta. Os negacionistas, obviamente, não concordam com esse tipo de perspectiva, mas basta sair aí fora para ver o ar que estamos respirando hoje, da crise ambiental que vive a Amazônia,
para nós percebermos que tem algo que está errado, né? E esse algo que está errado não pode ser imputado aos indivíduos, mas sim a um processo, digamos assim, econômico, que produz muita riqueza, mas socializa mal esta riqueza e socializa a poluição, a miséria, a desigualdade e todas essas formas violentas de tratar a maioria da população mundial e também aqui no Brasil. Então, aí que se materializam as desigualdades. Ela é fruto de uma condição humana de buscar na natureza a sua subsistência. E quando o faz e o fez de forma errada, baseada num sistema econômico excludente. Como é que aponta caminhos para a superação disso? A educação tem um papel, ela não vai resolver isso sozinha. Não vai. Mas ela pode formar um novo sujeito. Né? Um sujeito com compromisso humano, social, primeiro um sujeito social, não individualista, egoísta, desumano. Então a escola tem esse papel. Mas isso é um espaço de conflito, de grandes interesses. Então nós temos esse compromisso materializado no documento, no eixo 7, de apontar caminhos. Né? E apontar caminhos que envolve um tipo de educação, repito, como disse nas palavras anteriores, para formar esse sujeito solidário, esse sujeito humanizado, esse sujeito que não seja egoísta, que seja um sujeito coletivo. E, em outro aspecto, formar um sujeito que entenda as questões ambientais como consequência dessa postura antropocêntrica, né? Uma postura de uma educação científica e tecnológica que não entende o ambiente, o planeta, como um sistema. Portanto, uma educação científica e tecnológica baseada ainda numa concepção equivocada de ciência. Para fazer essa leitura de mundo, né, nós precisamos edificar um outro tipo de educação. Obviamente não significa negar a educação que se teve até agora, mas que talvez a educação ambiental não dê conta. Essas pessoas que vocês estão vendo na mesa são professores. Sim, professores que fizeram esse documento referência. Então, nessa reunião, eles destrincham cada ponto. E aqui eu trouxe para vocês o trecho em que um professor ele fala que 2016 foi um golpe. Sim, meu filho, foi um golpe, mas do judiciário. Porque quando o poder executivo e o poder legislativo entraram em conflito para fazer o impeachment da Dilma, quem entrou para frear tudo isso e tentar estabelecer um tipo de ordem foi o Poder Judiciário, o STF, que manteve a ela todos os privilégios do cargo e apenas a retirou dos cargos públicos, ou seja, a proibiu de concorrer em cargos públicos. E isso não estava na Constituição, a nossa Magna Carta. Então, foi sim um golpe, mas o golpe do Judiciário, que hoje se estabelece e é inquestionável. Você percebe a exaltação de uma figura do presidente da República, que tem, obviamente, um lado partidário. Ele é esquerdista e foi eleito, se a gente pode chamar de eleito. Mas, enfim, não podemos questionar os nossos lords. Ele disse que os setores conservadores estão mobilizados nas conferências, o que dificulta que o documento passe da maneira original, como ele está recheado de ideologias novamente. E, então, nós, quanto conservadores, precisamos parar de ficar somente na economia ou só na política. Precisamos focar agora um pouquinho na educação. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos cair assim como 1964 foi por água abaixo. Novamente, quem assistiu a live, assista. Daqui a alguns dias eu vou estar postando ela aqui também no canal para que vocês assistam ela e assistam completo. Foi 1h30 de live, mas foi uma conversa muito importante. Então, você percebe que a esquerda toda está se mobilizando. Daqui a alguns minutos eu vou pôr para vocês também a fala de uma vereadora daqui de Itajubá. E também algo muito interessante sobre a nossa Superintendência Regional de Ensino, que deveria ser apartidária. Isso é algo que não está acontecendo. Então, se nós não temos mais para onde correr, se a escola é partidária, se a superintendência está sendo partidária, quem nos resta são os deputados. Onde estão vocês? Precisamos de vocês. Esse professor, ele destrincha o eixo 7, um eixo que fala sobre a desigualdade social e a emergência ambiental, que inclusive eu já comentei aqui no canal. Para quem ainda não assistiu o vídeo, e se eu te disser que a camada de ozônio é uma farsa, assista. Vocês vão perceber que muitas peças se encaixam, inclusive com o que esse professor
fala nesse trecho. Você percebe que nesse trecho ele também ressalta que é preciso a formação de um novo ser humano. Um ser humano que saiba dividir, só faltou ele falar que não seja capitalista, porque a descrição que ele fez foi exatamente contra o capitalismo. Então é o que eu disse, se a esquerda não tem uma geração para apoiá-la, ela cria essa geração. E aí a importância dos setores conservadores de direita estarem focados na educação. E eu não vejo isso. Nós precisamos nos unir para vencer tudo isso, porque a educação, ela liga todos os pontos. Ela liga a área econômica, ela liga a área ambiental, ela liga todas as áreas. Então nós precisamos nos preocupar com a formação dos alunos nas escolas. E para que eles não sejam doutrinados mais ainda, precisamos frear esse documento. Hoje é o último dia da Conferência Nacional, então se porventura tem alguém assistindo, se tem algum deputado ou se você tem contato com algum deputado, envie esse vídeo para ele, porque nós precisamos nos preocupar com a educação. Agora com vocês a fala dessa moça, ela é da Secretaria da Educação, então acompanhe. E me digam se isso é partidário ou não. A esse debate, né, e a conferência é um palco para isso. Eu passei ali pensando, né, nessa fala e eu vi na frente, na fachada da Associação dos Servidores aqui da Federal, ditadura nunca mais. Né? E quanta coisa a gente quer dizer nunca mais, né? Bolsonaro nunca mais, medo nunca mais, ódio nunca mais. Esse recado também que a gente leva aqui da UFAM. Então, essa CONAI, ela é uma conferência histórica, ela é singular, ela é extraordinária, né? Acho que tudo que foi colocado aqui, como questões relevantes a serem tratadas nessa conferência, mostra também a grandeza desse desafio, né, que a CONAI coloca para a gente, também a responsabilidade de estarmos debatendo os principais eixos, né, as principais... Para quem quiser assistir o vídeo todo, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece. E agora a gente já falou um pouco a nível nacional sobre tudo que está acontecendo no Brasil, essas plenárias, né? Essas propostas que eles estão fazendo para a educação, e isso pode durar 10 anos até que chegue um outro CONAI. Então é muito tempo, são 10 anos, uma década. E se já está difícil, então pode piorar, mas não percamos as esperanças. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão municipal, principalmente porque, enfim, é ano de eleição, ano de elegermos os nossos representantes. Então, está na hora da gente observar um pouquinho do que está acontecendo a nível municipal aqui em Itajubá, concernente o CONAI 2024-2034. Acompanhe agora a fala dessa vereadora que é professora, é enfermeira e que ainda parabeniza aqueles que nos foram representar. E observe-se novamente, isso não é de cunho partidário. Toque, toque. É a Polícia Federal. Não, gente, aqui é apenas a Andressa, representante do mandato coletivo Nossa Voz, que vai usar o grande expediente para tratar de outros temas importantes e não precisa ninguém fugir de barco ou de qualquer outro meio de locomoção. Eu gostaria de falar de educação e destacar que ontem ocorreu a abertura da Conferência Nacional de Educação. A sua etapa nacional, nós, né, o mandato coletivo esteve presente na etapa territorial, tivemos aí representantes na etapa estadual e agora está ocorrendo em Brasília, até amanhã, até o dia 30, a etapa nacional. Gostaria de destacar também o quanto esse momento é importante e demonstra o rompimento com tudo o que nós vivemos desde o golpe de 2016 até o final do governo da morte. Nós estamos nessa conferência unidos em defesa da escola pública, democrática, popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social como direito. E eu gostaria aqui, né, de também mandar um abraço para a professora Yalim da Unifei, que está nos representando, também para a Cleusa e Elisa da Superintendência, que estão lá acompanhando de perto toda a mobilização. E nós precisamos estar atentos aos movimentos do empresariado nacional da educação, que estão, né, defendendo aí o investimento moderado na educação pública, para continuar mantendo lucro. Entendam, são grupos que querem destruir a escola pública, buscando alcançar os seus objetivos por meio do sucateamento da estrutura física e também
do rompimento dos laços de reconhecimento entre os docentes, os discentes, a família, para impor a privatização como uma solução final. E a gente sabe que muitos, né, desses movimentos têm sido feitos através do diálogo liberado com o próprio gestor da Pasta Nacional da Educação. Isso é muito triste. E como nós estamos aí para criticar a ação de qualquer governo, né, qualquer ação que nós consideramos que seja incoerente, então nós não poderíamos deixar de também manifestar o nosso repúdio em relação a isso. E quem acompanhou ontem a abertura da CONAI, assim como eu, também tem colegas presentes na conferência, sabe que os gritos mais fortes ontem foram: a educação voltou, e os pedidos, né, claro, de revogação do novo ensino médio, um tema extremamente importante, além do fora Lehman. Isso representa a denúncia da abusiva ocupação das fundações empresariais na gestão pública. E por isso nós precisamos estar atentos e continuarmos aí lutando contra todos os discursos e práticas que defendem a meritocracia, o empreendedorismo da individualização. A gente sabe que, se for dessa forma, os nossos jovens pobres não terão futuro ou qualquer perspectiva de futuro. Para começo de conversa, ela já começa a sua fala de maneira cínica. E depois ela fala sobre o governo. Ela fala que esse plano vai romper com tudo, ou seja, com o tal governo da morte, que ela se refere é o governo Bolsonaro. Então, por aí já é partidário. E ela ainda continua dizendo que é preciso retirar a meritocracia da escola, é preciso retirar essa questão de empreendedorismo do mal que só individualiza. E que os alunos pobres vão sofrer com isso se isso continuar. Como assim? O empreendedorismo salva vidas, salva pessoas. Não faz sentido. E eu sou de escola pública. Eu posso falar. Eu estou no meu espaço de fala, já que eles se julgam assim. E minha família vive de empreendedorismo. Então, você percebe aí? Não, o querer ajudar. Não, a educação não visando o bem-estar da sociedade. Isso não passa de politicagem. E querer destruir o empreendedorismo é querer destruir famílias, é querer destruir pessoas, é querer destruir a economia. Então, nós precisamos nos posicionar mais firmes. Precisamos eleger pessoas que realmente se importem com a economia, com a política, com a educação. Então você vê todo um discurso bem semelhante ao de Luciana Genro, que falou claramente. A vereadora falou mais ou menos entre linhas. Mas quem for inteligente vai captar o que foi dito. Nós não podemos mais ter pessoas desse tipo das nossas câmaras municipais. É preciso ficarmos atentos com quem estamos colocando lá, com quem estamos, em quem estamos votando. E mais, um detalhe importante. No Instagram dessa mulher que ela citou, da superintendência, ela postou a seguinte foto. E você ainda vai me dizer que não é de cunho partidário e está explícito. Precisamos de pessoas que se importem com a educação. É ano eleitoral. Onde estão os corajosos? Falar de educação não é fácil. Bater de frente não é fácil, mas não é impossível. A esquerda, ela se constrói numa utopia quase impossível, inacreditável de que vai acontecer e todo mundo acha que eles estão brincando. Mas quando as pessoas menos esperam, lá estão eles com a sua utopia na realidade. Então nós precisamos saber quem vamos eleger esse ano. Esse ano está na hora de fazermos uma limpeza nos nossos municípios e ficarmos atentos também concernente à superintendência. Está correto as senhoras se posicionarem politicamente? E depois ainda me disseram: ah não, eu sou apartidário. Apartidário de que forma? Postando assim um lindo fazoile? Já não basta a economia, que tá um lixo. Agora a educação? Então, deixa aqui nos comentários o que você acha desse Plano Nacional de Ensino, o que você está achando dessa CONAI, o que você acha desses nossos representantes que só querem o nosso mal, que só querem destruir aquilo que temos. E posicione-se, se inscreva no canal, deixe o seu like, porque aqui
eu vou estar postando vídeo de dicas de como superar, de como bater de frente com todas essas ideologias na escola. Então, não deixe de se posicionar, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, para que mais pessoas fiquem informadas do que está acontecendo a nível nacional e a nível municipal aqui em Itajubá. Vamos juntos lutar pelo futuro de um país melhor. E para que exista futuro, precisamos cuidar do presente. É isso e obrigada.